Já voltamos, foi só um intervalo rápido, né? Finalizamos o artigo 3º. Então vamos lá, rapidinho, só memorizar. Artigo 1º, anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, né? Lembrando que anterioridade da lei não é qualquer lei que pode estabelecer condutas criminosas. É somente lei em sentido estrito, lei complementar e lei ordinária. De competência o quê? Da União, competência privativa da União, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. O artigo 2º do nosso Código Penal trata o quê? Da abolício crimes e seus respectivos efeitos. O artigo 2º, além da abolício crimes, abolício crimes, ele trata também o quê? Da retroatividade, da ultratividade benéfica em favor do réu. Excepcional retroatividade, excepcional ultratividade, sempre e somente em benefício do réu. Artigo 3º, já vencemos também aquelas leis especiais, leis excepcionais e temporárias que possuem duas características importantes, auto-irrevogáveis e ultrativas. Vamos inaugurar agora o artigo 4º do nosso Código Penal. O que vem falando o artigo 4º, professora? Vem falando do tempo do crime, quando que considera-se praticado o crime. É no momento da ação, da omissão? Ou é no momento do resultado? Qual é o momento em que o Código Penal considera-se praticado um crime? É no momento em que efetua os disparos ou é no momento da morte? Por exemplo, ok? Vamos descobrir tudo isso agora no artigo 4º do Código Penal. Se você tem seu código, abra-o, por gentileza. Se não, você não tem, vem para a tela conosco. Vamos lá. Tempo do crime. O que o artigo vai falar para nós? Considera-se praticado o crime. Olha, ele fala quando considera praticado o crime. Considera-se praticado o crime. Quando? No momento da ação ou omissão. Tá aqui. Quando considera-se praticado o crime? No momento da ação ou omissão. Ainda que outro seja o momento do resultado. Considera-se praticado o crime? Considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão. Ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, considera-se praticado crime, professor, no momento da conduta. No momento em que a gente pratica a conduta, é considerado aquele momento o tempo do crime. No momento o quê? Da ação ou omissão. Tá? Vamos pegar aqui o homicídio como exemplo. Ó, há situações em que o agente, no dia 23/5, efetua um disparo contra a vítima e imediatamente a vítima morre. Então não há nenhum conflito, né? Tanto a data da conduta quanto a data do resultado é a mesma. Então não existe nenhum conflito. E nós já sabemos se considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Agora, há situações conflituosas em que a conduta é praticada em uma data e o resultado é produzido em outra data. Ai, e aí? Como fazer? Como agir? A lei fala, é simples. Considera-se praticado o crime na data que foi realizada a ação ou a omissão. Ainda que o resultado deste crime ocorra depois, em outro momento. Então, nós adotamos aqui uma das 3 teorias que vão ser apresentadas agora, né? O Código Penal, né? Ele adotou uma dessas 3 teorias aqui. O artigo 4º do Código Penal revela o quê? A teoria da atividade. Considera-se o tempo do crime, o momento da ação ou omissão. Vamos lá? Algumas considerações. De acordo com o artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento em que o agente pratica a conduta criminosa por meio de uma ação, como homicídio, ou por meio de uma omissão, como o crime de não prestar socorro.
ainda que outro seja o momento do resultado criminoso. Então, olha só, diante desse conceito, 3 teorias tentaram explicar qual era o tempo do crime. E a teoria eleita pelo Código Penal e apresentada no artigo 4º é a teoria da atividade. Então, em relação ao tempo do crime, adotou-se a teoria da atividade. Memorizem isso. Em relação ao tempo do crime, teoria da atividade. Pela teoria da atividade, considera-se o tempo do crime, o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Temos também a teoria do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da produção do resultado criminoso. Essa teoria não foi adotada por nós, porque ela não reflete, o dispositivo legal do artigo 4º. Também foi apresentada a teoria da ambiguidade, falando, considera-se praticado o crime, tanto no momento da ação da omissão, quanto no momento do resultado. Também essa teoria da ambiguidade, ela foi afastada pelo Código Penal. Então, o Código Penal, em relação ao tempo do crime, considera a teoria da atividade, ação. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, certo? Adotando, então, a teoria da atividade. E aí, por vezes, nós temos algum conflito. Que conflito que é esse, professor? Por vezes nós temos uma data de ação e omissão e outra data de produção de resultado criminoso. Quando isso ocorre, nós vamos ter que invocar, nós vamos ter que aplicar a teoria da atividade para resolver essa situação. Olha aqui um exemplo. Momento da ação ou omissão. Disparos efetuados no dia 23/6/2016. Por um menor com 17 anos e 11 meses de idade. Então, olha só, no dia 23/6, um menor com 17 anos e 11 meses de idade efetuou disparos contra a vítima. A vítima não morreu imediatamente. A vítima foi socorrida, levada ao hospital, ficou internada. E somente no dia 26/8 do mesmo ano é que ocorreu o resultado criminoso, morte. Data da ação ou omissão, dia 23/6. Data da produção do resultado, dia 26/8. Quando que é considerado o tempo do crime pelo artigo 4º? Esse homicídio, pelo artigo 4º, foi praticado no dia 23/6 ou foi praticado no dia 26/8? Considera-se tempo do crime, momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o tempo desse homicídio, ele considera-se praticado no dia 23/6/2016. Então, pergunta-se, o menor responderá por crime ou por ato infracional? Ele vai responder por ato infracional. Por quê? Porque no tempo do crime, no tempo da ação ou omissão, ele era o quê? Menor de idade. Considera-se praticado o crime na data em que praticou a ação ou a omissão. Ainda que outra data se produz o resultado criminoso. É isso aqui que o artigo 4º, pela teoria da atividade, fala para nós. Ok? Então, nós vamos levar em consideração data do crime, 23/6/2016. Ele ainda era menor, não vai responder por crime. Professora, quando ocorreu a produção da morte, ele já era maior de idade? Sim, era maior de idade, mas vai responder por ato infracional. Por quê? Porque considera-se tempo do crime o momento da ação ou omissão. Ok? Certinho? Então, essa aqui é a aplicabilidade, tá? Do artigo 4º do nosso Código Penal. Ainda que da produção do resultado, ele já seja maior e capaz. Nós não vamos poder responsabilizá-lo como maior e capaz por essa morte. Teremos que responsabilizá-lo
por essa morte? Sim, mas como menor. Então ele não responderá por crime, responderá por ato infracional. Aí você fala, palhaçada, né, professora? É o artigo 4º do nosso Código Penal. Considera-se o tempo do crime, momento da ação ou omissão. Vamos lá, galerinha. Outra situação. Olha só. Momento. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente, nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.